Olá, eu sou Igara Silva Oliveira, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura pela UFBA e hoje eu vou falar um pouco sobre as políticas linguísticas e a democratização do acesso às línguas estrangeiras. Antes de dar seguimento a essa discussão, eu gostaria de me colocar aí dentro desse contexto, dizer a partir de onde eu falo e por que eu tenho interesse nessa temática. Eu sou professora de língua inglesa, sou formada pela UNEB, Campus 4, Campus Jacobina, e tenho atuado na área aí por cerca de 15 anos, nos mais diversos contextos, curso de língua, educação básica a nível estadual, na formação de professores também, eu já trabalhei na universidade, e atualmente eu trabalho na Rede Federal de Ensino, no IFBA Campus Jacobina, com a educação básica, subsequente e superior. Falar de ensino de línguas, de acesso às línguas estrangeiras, para mim é uma temática muito cara, muito importante. Eu converso com os meus estudantes e as angústias que eles têm hoje são angústias que eu já tive, então isso para mim faz dessa temática muito importante. Então eu vou trazer hoje a discussão de ensino, na verdade, de educação linguística como um direito linguístico, né? Vou falar um pouco sobre o papel das políticas linguísticas aí nesse processo e sobre as potencialidades aí do ensino de línguas estrangeiras na educação pública, na rede pública de ensino. Para falar sobre isso, a princípio eu vou fazer a contextualização aí dos conceitos de direito linguístico e de políticas linguísticas, para então fazer essa discussão sobre o ensino de língua inglesa na escola, e vou apresentar também uma proposta bem interessante, que é a do Centro Cearense de Idiomas, que para mim é uma iniciativa bastante interessante e que tem potencial aí de democratização do acesso às línguas estrangeiras. Para Ricardo Abreu, direito linguístico está relacionado às questões da produção, da aplicação, da análise das normas que tutelam as línguas e os direitos de uso dessas línguas, seja pelo indivíduo, pelos grupos falantes, minoritários ou não. Ele vai também elencar aí quais são as fontes do direito linguístico. Então, essas fontes seriam o direito internacional dos direitos humanos, o direito constitucional e os princípios constitucionais, o direito infraconstitucional, que diz respeito aí às leis que estão subordinadas à Constituição, o direito estrangeiro e comparado, as jurisprudências dos tribunais e os costumes das comunidades linguísticas. De acordo com Calvé, as políticas linguísticas dispõem sobre as línguas e seus usos na sociedade. E para Oliveira, elas são concebidas e executadas por instituições que possuem ingerência na sociedade. Essas instituições aí podem ser elencadas como o Estado, a igreja, a família, as comunidades falantes. E essas políticas, elas podem refletir aí os objetivos e interesses dos seus agentes, né? Então, assim, a depender do interesse daquele agente, uma língua pode ser favorecida em relação à outra, ou pode ser também prejudicada em relação à outra. Calvé vai dizer que as políticas linguísticas, elas se dão de duas maneiras, né? Existem as políticas linguísticas in vitro e as políticas linguísticas in vivo. As políticas linguísticas in vitro são aquelas que são formuladas, organizadas de cima para baixo, das instituições impostas às comunidades linguísticas, enquanto que as políticas em vivo elas nascem a partir das comunidades e a partir das necessidades e das demandas que elas identificam. As políticas linguísticas envolvem a gestão das línguas, mas também tudo o que diz respeito a elas, né, como os costumes, valores, crenças e etc. Quando a gente fala de políticas linguísticas educacionais, a gente consegue aí, né, relacionar os direitos linguísticos ao acesso a línguas estrangeiras na educação pública, né? Então, as políticas linguísticas educacionais, elas vêm para garantir os direitos linguísticos na escola, e aqui a gente faz um recorte para as línguas estrangeiras, né, na educação pública. Nós que somos professores de língua da rede pública,
nós sabemos que existem alguns entraves, né, para que esse ensino, essa aprendizagem de línguas aconteça da melhor maneira possível, né? A gente sabe que há pelo menos aí dois grandes problemas, né, que eu posso elencar aqui, que são as turmas muito cheias, né, e a carga horária é muito baixa, né? Então é uma carga horária que é muito baixa, né, uma disputa curricular muito grande e pouco espaço aí para as línguas estrangeiras, né? Então, assim, isso são dois grandes problemas. E aí, pensando nesses problemas, refletindo sobre eles, me alegra muito me deparar com uma política linguística educacional que foi instituída a nível estadual, que é a política dos centros cearenses de idiomas. Né? Então, eu vou trazer essa política aqui, linguística educacional, que eu considero que é uma política muito interessante e que tem potencial de democratização do acesso às línguas estrangeiras para estudantes da rede pública. Os Centros Cearenses de Idiomas, eles são uma política linguística educacional implementada, como eu disse, pelo Estado do Ceará, e contempla os estudantes, primordialmente os estudantes da rede pública, né, do ensino médio. Ela funciona da seguinte forma, né? Esses centros, eles existem atualmente 22 centros, eles são espalhados aí por todo o estado, e eles ofertam inglês, espanhol e francês para esses estudantes. Eles cursam as disciplinas do currículo regular no turno que escolheram para estudar, no qual foram matriculados, e no contraturno eles cursam o idioma também que eles escolheram. Essa é uma política muito interessante também porque ela vai na contramão aí, né, da legislação educacional linguística vigente atualmente, né, que prioriza o inglês no ensino. Então, aqui a gente tem a possibilidade para esses estudantes, a possibilidade de escolha, né? Ele pode escolher o inglês, o espanhol ou o francês aí para estudar. São cerca de 12 mil vagas disponibilizadas anualmente, né, para esses estudantes matriculados na rede estadual de ensino. Eles têm carga horária alta, né? Os cursos de inglês e espanhol têm carga horária total de 360 horas, enquanto que o de francês possui carga horária de 180 horas. E a proposta pedagógica, né, e as emendas dos CCIs, elas se fundamentam, né, nas diretrizes educacionais para ensino de língua, na LDB, na própria LDB, nos PCNs, né? Isso está lá na proposta pedagógica dos cursos, né? E podem atuar nesses centros aí os profissionais que já atuam na rede, na própria, eles são absorvidos por projeto, e também podem ser contratados outros professores aí a depender da demanda, né, da Secretaria de Educação. Essa é uma política linguística educacional para a democratização do acesso às línguas, porque, historicamente, nós sabemos que as pessoas que têm acesso, que conseguem furar essa bolha do sistema curricular, né, dessa oferta que é bem curta de língua, são as pessoas que têm poder aquisitivo mais alto, né, que pertencem a classes sociais mais altas. Então, essas pessoas conseguem ter o conhecimento na língua que querem, né, da maneira que querem aí, e de maneira plena, né? Mas a gente sabe que para os estudantes da rede pública, para a maioria dos estudantes, pelo menos da rede pública, isso não é possível. Então, essa é uma política linguística educacional para a democratização do acesso às línguas estrangeiras, de forma plena. Essas são as cidades, né, nas quais estão espalhados aí os centros cearenses de idioma. Para essa apresentação, eu andei pesquisando sobre os centros e descobri que a maioria deles tem Instagram. Então, comecei a ver, né, as postagens e tudo, e descobri lá que os centros estão em processo de ampliação de oferta, né? Então, assim, existe aí o planejamento para oferta também para alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental,
para alunos da universidade pública, para alunos aí do nível técnico superior do Instituto Federal do Ceará, para os professores também, e para pessoas aí que integram a rede, o mercado de trabalho aí nas áreas de hotelaria, de turismo. Aqui eu tenho alguns registros, né? Eu trouxe alguns registros que eu encontrei na internet desses centros. É importante ressaltar que eu conheço esses centros através da internet, através de buscas que eu fiz, né? Eu pesquisei sobre políticas linguísticas que fossem na área da educação linguística, né, das línguas estrangeiras, eu encontrei. Foi a única que eu encontrei nesse formato, né? E o que eu pude perceber a partir desse material todo que eu encontrei na internet é que eles são muito parecidos com com o formato de cursos de língua mesmo. Existem salas de aula, não acontecem na escola mesmo, eles têm um lugar físico à parte para funcionar, né? E esses estudantes eles têm acesso à internet, têm acesso a recursos digitais, a notebooks, a material didático, tudo de forma gratuita, não pagam nada nem pela farda nem por nada. Eu finalizo aqui essa fala dizendo que eu considero pelo menos, como eu disse, eu não fui até lá, eu não conheço a realidade, né, face a face dos centros dos centros cearenses de língua, mas eu posso dizer que eu considero uma política linguística educacional com potencial de democratização do acesso às línguas, né? Eu digo com potencial porque, de fato, eu não conheço como as coisas acontecem, mas me parece ser uma política bastante acertada, né, e que pode proporcionar a esses estudantes poder de decisão de qual língua estudar, de qual língua aprender, né, de que repertório linguístico adquirir, de ter autonomia comunicativa nesses idiomas, porque a gente sabe que o acesso, o conhecimento em línguas estrangeiras, ele possibilita aos indivíduos o acesso aí a diferentes espaços, a conhecimentos distintos, a maneiras diferentes de ver o mundo, né? Possibilita também autoestima, mobilidade acadêmica também, né? E a gente pode pensar também que é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade aí para que as pessoas, para que esses estudantes, eles mudem a sua própria realidade e das suas famílias, né? As pessoas que podem pagar, elas têm acesso à educação bilíngue, elas têm acesso à língua, as línguas que querem aprender, do jeito que querem aprender. Então, por que não os nossos estudantes da rede pública não podem ter também esse direito? Então, eu considero, de fato, que é uma política bastante acertada, né, e com potencial aí para mudar muitas realidades, né. E aí eu gostaria também de dizer que ressaltar, né, a importância de que políticas como essas elas tragam materiais didáticos que reflitam a realidade de suas comunidades, isso é muito importante, né? E aproveito também para dizer que eu espero que outras políticas como essas, né, sejam instituídas, né, além dessas políticas também que garantam aí o plurilinguismo, a proteção também de línguas minorizadas. A gente já viu que temos aí uma resolução que fala, né, da educação plurilingüe, né? Tomara que essas questões, essas discussões avancem. E gostaria de finalizar também dizendo que é tão importante quanto a instituição dessas políticas linguísticas educacionais são os esforços, né, para sua manutenção. Então, é importante que elas existam, que cada vez mais políticas linguísticas educacionais como essas, né, sejam implementadas, mas é muito importante também que haja esforços para que elas sejam aí mantidas a longo prazo, né, para que a gente consiga mesmo ver aí uma mudança, uma transformação, né, da realidade. Finalizo aqui, né, a minha fala. Agradeço a todas as pessoas que reservaram um tempinho para assistir, né? Até aqui. Um abraço.